Daí, pessoal, mais uma resolução. O consumo de espumantes no Brasil tem aumentado nos últimos anos. Uma das etapas do seu processo de produção consiste no envasamento da bebida em garrafas semelhantes às da imagem. Nesse processo, a vazão do líquido no interior da garrafa é constante e cessa quando atinge o nível de envasamento. Qual é o esboço de gráfico que melhor representa a variação da altura do líquido em função do tempo na garrafa indicada na imagem? Bom, então aí uma questão típica, né, de relacionar a altura de um recipiente com enchimento, né, com uma vazão constante a partir do formato desse recipiente. Bom, então para eu entender esta variação gráfica da altura em relação ao tempo, eu vou dividir aqui esta garrafa em dois setores, né, em duas partes. Eu vou aqui dividi-lo, sei que bem no segmento, mais ou menos aqui, deixa eu só estreitar um pouco. E vou colocar aqui numa outra cor. Pode ser nessa cor aqui, deixa eu só... Vou subir um pouquinho. Deixa eu ver aqui, mais ou menos aqui mesmo. Aqui tá ótimo. Então tá. Muito bem. Bom, então eu dividi aqui em dois setores. Observa que nessa primeira região, aqui nesse primeiro setor, que eu posso aqui chamá-lo de setor 1, o que acontece? Eu tenho um aspecto cilíndrico. Como a vazão é constante, significa que a cada intervalo de tempo, sempre a mesma altura, ela vai sendo atingida. Vamos supor que isso aqui leve 1 minuto. Então, significa que no outro segundo minuto, eu terei aqui a mesma altura atingida. Mais 1 minuto e assim por diante. Ou seja, existe aí uma certa relação linear entre a altura do líquido dentro do recipiente com o tempo. A cada espaço de tempo, a altura que está sendo agregada, ou está variando, é sempre a mesma. E isso retrata, então, uma situação de segmento de reta, inclusive partindo da origem. Por que partindo da origem? Porque no tempo zero, eu tenho a garrafa com volume zero. Observa que todos os gráficos, ó, tem aqui, ó, a origem como um dos pontos da representação. Justamente por quê? Porque no tempo igual a zero, eu tenho um volume na garrafa zero. Se a garrafa partisse, né, de já um certo volume de conteúdo, eu teria partindo de um certo volume, ou daqui, se fosse a correta, ou essa, assim por diante. Mas como parto do zero, garrafa vazia, 0 e 0. Eu estou aqui analisando todos os aspectos gráficos, né, de aproveitamento para essa questão. Essa questão ela é muito rápida de se fazer, né, ela tem uma resolução bem curta, mas aqui eu estou, de certa maneira, fazendo um detalhamento para o teu aproveitamento didático aí no teu estudo. Então aqui eu tenho, como eu falei, esse aspecto cilíndrico onde existe essa variação linear de altura em relação ao tempo. Então isso vai me dar um segmento de reta. Ok, então vai da origem, então é como se fosse uma coisa assim, ó. Vai ser alguma coisa assim. Ok, para essa parte. Então nota que a letra A tem isto, a letra B tem esse segmento de reta e a letra C também tem segmento de reta. Então tem o A, B ou C. Muito bem. E nessa outra parte, que eu vou chamar aqui de setor 2, então vou fazer aqui de uma outra cor. Se eu chamar essa parte aqui de setor 2, o que está acontecendo? Bom, está acontecendo que, como
a vazão ela é constante, quer dizer, a quantidade de líquido que está sendo colocado na garrafa é sempre a mesma, e essa garrafa ela está, de certa maneira, ó, estreitando a sua área, né? Então, a área, vamos colocar assim como base. Então, como ela está estreitando, olha só, aqui eu tenho uma parte mais larga, aqui uma parte mais estreita, aqui ainda mais estreita. Como o volume é o mesmo, o que acontece? Eu percebo que essa altura vai crescendo, né? Ela tem uma variação, mas agora é em crescimento. Então, ela tem uma aceleração de crescimento na altura. Então, o gráfico vai ter que ter, para esta parte número 2, o gráfico vai ter que ter uma curvatura, chegou a uma certa altura e vai depois acelerar. A altura vai ter a sua variação em estado de crescimento. Então, somando esses dois gráficos, eu fico com o melhor aspecto na letra B. Quer dizer, até esse ponto aqui, ó, que seria correspondente a essa situação. E aí depois, essa aceleração de altura a partir do momento que a garrafa começa a ficar com seu aspecto afunilado, né, ou começa a ter um estreitamento para a construção do gargalo dessa garrafa. Então, alternativa, letra B. Muito bem. Então, isso é uma resolução bem simples, fácil de perceber. Também existe aí uma certa aplicação empírica do que nós fazemos em casa. Quando eu vou, por exemplo, encher um balde, ou mesmo vou encher um copo com água, né, eu vou encher o recipiente para pôr água na geladeira. Quando tem esse aspecto, eu percebo que na medida que, quando tem esse aspecto de afunilamento no gargalo, começa a chegar perto da boca, do final da garrafa, o nível da água sobe rápido, né, com a torneira ligada. Então a gente consegue perceber também que existe uma aceleração, vamos dizer assim, no comportamento da altura. Ok. E eu vou aproveitar essa questão, já está resolvida, é a letra B. Eu vou aproveitar para mostrar como seriam os recipientes para as demais alternativas. Como seria um recipiente para a alternativa A, como seria um recipiente da letra C, da letra D e da letra E. Claro que seria uma aproximação, tá? Seria recipientes aproximados para esta variação aí. Deixa eu colocar aqui nessa cor, vou colocar aqui de vermelho. Então, esse primeiro aqui, ó, nota que a variação ela é por toda a extensão do enchimento dessa garrafa, ou envasamento dessa garrafa, toda ela é esse segmento de reta. Então, ela é toda relação linear entre altura e tempo. Então, isso se dá quando o recipiente ele é totalmente cilíndrico. Então, essa letra A, ela se encaixa para um recipiente cilíndrico. Por exemplo, aqueles copos, né, de drinks longos, que são totalmente, ou um tubo também, né, ou uma lata cilíndrica, enfim, ó. Quando tem esse aspecto, onde essa base é igual a essa, aí a variação de altura se dá nesse formato aí de segmento, relação linear entre altura e tempo. Letra B é a resposta, e cabe para aquele tipo de garrafa. Letra C é como se fosse o contrário, ó. Tu vais ter aqui um enchimento até esse ponto linear, então aspecto cilíndrico, e depois tu vais ter uma diminuição na velocidade da altura. Quer dizer, a altura começa a ser atingido com uma velocidade menor. Então, em vez de um estreitamento aqui na região 2, tu vais ter que ter o quê? Um alargamento, ó. Então, é como se o objeto tivesse esse aspecto. Então, ele é cilíndrico, relação linear. Quando chega nessa altura, como ele começa a se alargar, né, a boca começa a ficar mais larga, uma espécie de funil, então a altura começa a ser atingida com uma velocidade menos intensa, né, vamos dizer assim. Então, tu vais ter para esse gráfico C, um esboço aqui, ó, bem grosseiro, uma parte cilíndrica do objeto, e a partir daqui
um aspecto de funil. Seria então esse aqui. Então, enquanto tu tiveres aqui, ó, cilindro, seria mais ou menos até aqui, relação linear. E a partir do momento que começa a abrir a boca, né, começa a se alargar aí o gargalo, tu vais ter essa curva que mostra a desaceleração da altura, vamos dizer assim. Muito bem, essa letra D. Essa letra D começa no zero e a altura vai sempre, ó, acelerando. É como se fosse este pedaço da resposta certa, mas desde o início. Então, nota que não tem um aspecto cilíndrico, né, para altura constante, não tem segmento de reta. Então, esse objeto seria alguma coisa assim, com uma boca mais larga e aí com esse aspecto aqui, por exemplo, ó, a grosso modo, um objeto num formato cônico, com o vértice para cima, mais ou menos assim. Né? Então, aqui, ó, lento a subida da altura, mas à medida que vai sendo colocado o líquido, essa altura vai se acelerando desde sempre, desde o início, desde do tempo zero. E esse aqui é o contrário, né? No início a altura cresce rápido e depois ela vai suavizando o crescimento da altura. Então significa que seria ao contrário. No início cresce rápido, então esse aqui seria também um recipiente com formato cônico, só que agora invertido, né? No começo aqui a altura cresce rápido e depois, à medida que vai decorrendo o tempo, começa a se alargar e aí a altura vai desacelerando. Então aí eu consigo também analisar o recipiente, um exemplo, né, uma situação aí grosseira para cada um dos gráficos. Ok? Então era isso, eu espero que esta resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.